A paz do Senhor, meus amados irmãos, meus caros jovens, professores, graças a Deus que nos dá vitória por Jesus Cristo. A alegria do Senhor é a nossa força. Lição de número 11. A realidade bíblica da esperança. E o texto principal é aquele versículo lá em Romanos 12:12, que é uma temática bem propícia para esta lição. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. O resumo da lição é que em meio vivenciamos tantas notícias ruins neste mundo, onde o desespero e a falta de esperança é uma marca registrada desse mundo que estamos a atravessar. O cristão que tem esperança é uma virtude e ela precisa ser cultivada, porque manter-se a esperança no mundo que não tem esperança, é verdade? E aí nós temos o objetivo de tratar com nossos alunos acerca de mostrar, né, a importância da fé cristã em uma era de desespero. Saber que para o cristão há esperança para esta vida e ressaltar que para o cristão há esperança para a vida futura. Muito bem, lição muito abençoada. É o texto bíblico, né? É uma oração onde o salmista, no Salmo 42, ele começa a sua oração e no final ele sai de cena e começa a trazer uma palavra para a sua alma, né? Eu acho muito importante. Salmo 42, versículo 11, é o texto bíblico muito maravilhoso. Aí este versículo diz assim para a gente: tá? Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturba dentro de mim? E aí ele faz essas indagações para a alma dele, e aí ele traz o remédio, né? Ele faz a indagação e traz a solução. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus, né? O salmista Davi mostrando que em meio ao contexto, ao cenário que trazia a sofrimentos e desesperança para a sua alma, ele dizia para ela: não te abate, porque se nós esperarmos em Deus, nós vamos louvar ainda, nós vamos agradecer, nós vamos engrandecer o seu nome. Então, esse mundo que está a cada dia mais passando por momentos difíceis, em a passos largos caminhando para o abismo. E todos os dias tem notícia ruim, né? Todos os dias tem emissora de televisão aí que traz verdadeiramente fonte de coisa ruim, é verdade? E muitas vezes as pessoas ficam perturbadas, ficam desesperadas e ficam dizendo: e agora? Né? Como os venceremos? Em meio a esse contexto, a palavra de Deus nos exorta. Eu me recordo quando lemos o texto, quando Jesus vai falar para os seus discípulos lá em Mateus, no monte, capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Ele diz: quando veres essas coisas acontecendo, não é para ficar triste, não é para ficar sem esperança, mas Jesus nos dá uma orientação: levantai-vos as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Então, quem tem esperança enfrenta as dificuldades com a fé em Deus, de cabeça erguida, e como disse o patriarca Jó: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Muito bem. O primeiro ponto vai falar a fé cristã numa era de desespero. E aí esse desespero é provocado por doenças, guerra, contexto do estado que estamos vivendo, o contexto de uma realidade que muitos vivem, né? A palavra desespero é uma sensação ruim,
é que faz que alguém acreditar que está no momento sem saída. O desespero não nos consegue enxergar, não nos deixa enxergar a saída, né? Você percebe que há uma narrativa bíblica em Gênesis, quando Abraão deixou Agar, deixou o menino, né? E Agar entrou num desespero grande e disse: eu vou sair de perto, porque não tem saída, né? Eu vou sair daqui, eu não quero ver o fim do menino, eu não quero ver o menino morrer na minha frente aqui e eu ter a incapacidade de resolver, de trazer comida, de trazer água para essa criança. E a Bíblia diz que ela corre e sai uma distância, mas quando ela chega em determinado lugar, Deus aparece para ela e diz: o que tem, Agar? Eu ouvi o choro do menino, né? Olha para ti, olha para trás, vê o que é que tem do teu lado, abre teus olhos, entende o que é que eu estou proporcionando. Em meio àquele deserto, ela vê uma fonte de água, glória a Deus. O desespero, muitas vezes, não nos deixa enxergar a provisão de Deus, a bênção de Deus, a solução dos nossos problemas. Meu caro jovem, muitas vezes o desespero não nos permite enxergar a provisão de Deus que está do nosso lado. Tenhamos esperança, porque fiel é quem fez a promessa. E aí, nesse contexto, o autor da lição fala sobre a questão do desespero. Paulo, ele vivenciou momentos muito difíceis, que o levou à angústia, e ele relatou esse momento aos Coríntios e afirma: porque não queremos, irmãos, que ignorei a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mas que podíamos suportar, de modo tal que até a vida desesperamos. Segundo os Coríntios 1, verso 8. Ou seja, ele mostrou a situação, mas ele mostrou também que Deus trouxe o livramento, segundo os Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Existe o cenário, existe a dificuldade, e aqui o objetivo da lição não é pintar o mundo de amarelo e dizer: é uma mil maravilha, não, você está numa bolha, você não vai passar por nada disso. Não, não. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Essa lição não tem como objetivo de dizer para o jovem que as coisas vão acontecer de forma automática e você não vai passar por nada. Não, pelo contrário. Jesus mostrou, Jesus falou, Jesus disse: no mundo tereis aflições, tribulações. Agora, Jesus também diz: tem bom ânimo, tenha bom ânimo, porque eu venci. Se ele venceu, ele vai nos dar, ele vai nos capacitar, ele vai nos manter animados, ativos, e a sua preciosa graça vai nos fazer também atravessar e vencer esse mundo. Glória ao nome de Jesus. Em desespero por questões econômicas, profissionais, né? Em momentos que o país atravessa dificuldades financeiras, econômicas, a escassez de emprego, enfim, em todo o contexto, né? Se a gente fosse narrar aqui as dificuldades, não é verdade? A gente passaria horas e horas falando das grandes dificuldades que cercam o nosso país, o nosso estado, a nossa cidade. Porém, olhamos para Jesus, porque Ele é a esperança. Aleluia. Ele não é uma saída, Ele é a única saída para essa sociedade, para este mundo. A busca por esperança em lugares errados, né? O terceiro subponto. A gente sabe que muitas pessoas, de vez de declarar Deus, de buscar o Senhor, de recorrer a Ele, né? Mas busca outros meios, e Deus adverte seu povo que não adotasse as práticas lá do Antigo Testamento, né? Quando lá em Deuteronômio vai falar, capítulo 18, verso 11, que muitos buscavam esperança na arte, né? Nos movimentos de astro, de cartas, de astrologia, etc, etc, anulando o poder de Deus e achando que os astrólogos, achando que os sábios, né, da época daria a solução ou saída. E a gente sabe que não, né?
A gente sabe que existe em dois contextos, tanto em Daniel como em Gênesis, a partir do capítulo 37, a gente percebe que quando Faraó tem um sonho, os reis, os astros, os sábios, não decifraram, porque o rei ele sonhou, mas ele não sabia, ele tinha esquecido o que sonhou, né? Mas aí tinha José, que tem o Espírito de Deus, que tinha o Espírito de Deus na vida, que embora estava num cenário de desolação, esquecido em uma prisão, prisioneiro por injustiça social, certo? Mas tinha Deus na vida, porque o Deus no centro, Deus no meio, meu caro jovem, Jesus na nossa vida, a gente passa por toda dificuldade. E José permaneceu na prisão, mas no momento certo, onde lá em cima, lá no palácio do governo, ninguém sabia, astrólogo, cartomante, adivinhadores, os peritos em decifrar sonho, não tiveram a revelação, não sabia dizer. Mas vai buscar José. Ele tem Deus na vida. Quem tem Deus na vida atravessa por esse mundo caótico e cheio de dificuldade. E aí os irmãos já sabem o que é que acontece. Ele chega e Deus lhe dá a interpretação. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Mesma coisa foi Daniel. Dentro de contexto, de épocas diferentes, mas foi Daniel que Deus usou lá, e no palácio, e foi lá para o rei, e disse, Nabucodonosor, foi isso, estava tu assim, e foi assim, foi assim. Ou seja, buscar ao Senhor, não buscar outros meios para sair, para melhorar, para dizer assim, não, eu vou buscar ajuda, né, espiritual, mas não busca Deus, busca homens, busca pessoas, que não pode resolver. Busca o Senhor, embora esse tempo difícil, caótico, tenebroso, mas, diz a Bíblia, para quem teme o Senhor, nascerá o sol da justiça. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Segundo ponto, esperança para esta vida, a salvação. A salvação é oferecida por Deus. Quem aceitar Jesus com a sua consciência de perdão dos pecados, e que pertence agora ao povo de Deus, e a certeza da vida eterna no céu. Isso são características, isso são razões, motivo que nos leva a Cristo e prova. E Jesus está dizendo assim, venha a mim, né? Lá em Mateus 11, verso 28, vinde a mim todos vós cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. E no último versículo, ele diz assim, e encontrarei descanso para vossas almas. Ou seja, além de Jesus aliviar essa carga psicológica, espiritual, carregada de muitas vezes de tantas coisas, tantos problemas, tantas coisas que deram errada, frustrações, algo que não aconteceu, muitas vezes bate em várias portas e a desilusão cada vez aumenta. Aí Jesus disse, pronto, vinde a mim, eu vou encontrar descanso para vossas almas, eu vou lhe dar um jugo suave, o meu fardo é leve. Glória a Deus. E aprenda de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Glória a Deus. Então, a esperança para esta vida é a salvação. A segunda é uma mente transformada por Cristo. Há uma conexão entre a esperança e a capacidade de pensar segundo a palavra de Deus. 1 Pedro 3,15, a esperança que temos não é subjetiva, ela pode ser explicada. Quem serve a Jesus tem motivo de sobra para se alegrar. Dificuldade vamos ter, mas a alegria do Senhor é a nossa força. O Senhor está conosco. O Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é o nosso rochedo, é Ele o nosso alto refúgio. E como diz o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Aleluia. A certeza que Deus está no controle de tudo. Patriarca Jó, no seu livro, Jó 42, versículo 2, ter esperança em relação ao amanhã não é uma forma de fugir da realidade, mas é a certeza de que nada foge ao controle do Senhor. Não é uma busca, uma fuga de uma realidade que está sendo vivenciada. Não é uma utopia, não é achar que aquilo não está acontecendo e fechar os olhos
para aquilo de ruim, daquele cenário desastroso. Não. Não, ter esperança é enfrentar o cenário, é saber que existe o problema, existe a problemática, mas existe um Deus que está sobre todas as coisas. Glória a Jesus. Existe um Deus que está no controle, no domínio, e Ele é o Senhor. Ele domina o tempo, Ele domina o universo. Então a gente precisa acreditar na soberania de Deus, no presente e na eternidade. Aleluia. A gente sabe que Jesus é hoje, é ontem e é amanhã. Ele é eternamente. Glória a Deus. Terceiro ponto, que lição maravilhosa, né? Que lição maravilhosa. Esperança para a vida que virá. Esperança para a vida que virá. Vitória sobre a morte. O terror da morte. Quantos não temem a morte, né? Mas tem uma vitória sobre a morte. E quem venceu foi Jesus. A esperança que o cristão tem acerca da vitória sobre a morte, né? É porque cremos que o Senhor Jesus, ele venceu a morte. E lá em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 51 até o verso 58, a gente vai ter essa narrativa. Onde está a morte, né? Onde está o inferno? Glória a Deus, porque o crente tem esperança. A esperança do crente não se resume na morte. A morte para o cristão não é algo que acabou tudo, pronto, encerrou aqui. Não, não. Nós temos esperança. A nossa esperança não está simplesmente ligado ao tempo de vida aqui humana, porque nós sabemos que um dia a trombeta vai tocar. E Paulo vai ensinar a igreja de Tessalonicenses, na sua primeira carta, do capítulo 4, a partir do versículo 13, que não sejais ignorante acerca do que já dorme, mas tenha esperança, porque Cristo vai arrebatar a sua igreja, mas antes de arrebatar, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Essa é a nossa esperança. O apóstolo Paulo fala sobre isso, ele fala da vitória sobre a morte, ele sabe e ele aponta em 1 Coríntios 15, 55, onde está a morte, o teu aguilhão, e onde está o inferno. Ou seja, Paulo ensina a igreja, texto que citamos anteriormente, aprovando, atestando, mostrando para nós que o Senhor Jesus, ele é o Senhor, e nós vamos vencer até a morte, porque estamos com ele. Glória a Deus. Vitória sobre o mal. Essa palavra que Deus nos traz nessa lição, para que possamos continuar tendo esperança. Nós vamos vencer a morte, nós vamos vencer o mal, nós vamos vencer o mundo. Glória a Deus. E quando eu falo mundo, eu não falo mundo pessoas, eu não falo mundo cósmico, eu falo mundo no sentido espírito, eu falo mundo no sentido sistema que está fadado, eu falo mundo no sistema que está sendo guiado pelo Deus desses séculos, com a sua doutrinação, com a sua afronta à palavra de Deus, com as suas novas ideologias e inverdades que está se tornando verdade. Esse mundo que a gente tem que enfrentar com a palavra de Deus, com graça de Jesus, com oração, e entendemos que existe uma esperança para aquele que teme o Senhor. Que Deus continue nos ajudando. Não pague o mal com o mal. Seja diferente e reaja segundo a fé. E aí, a conclusão desta lição, a fé cristã nos aponta a esperança como virtude que os crentes devem cultivar, pois a presença de Jesus em nós, por meio do seu Santo Espírito, nos traz conforto e segurança, não somente para situações difíceis pelas quais passamos, mas também nos inspira a estarmos preparados para que Deus reservou para nós, ou seja, está preparado para o que o Senhor preparou para a sua igreja e para todo aquele que ama a sua vinda. Que Deus abençoe você, que Deus continue lhe abençoando. Se inscreva no nosso canal, dê o seu like, curta, comente, compartilhe e seja canal de bênção para outras pessoas. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria.
Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.